Eu estou tão cansada, beirando a exaustão. Essa é uma queixa muito frequente entre nós, mulheres e mães. Esse é o assunto da nossa live de hoje e eu tô aqui esperando a nossa convidada, que é a Amanda Abreu, que é psicóloga também, e vamos conversar sobre esse tema que é muito importante, né? Porque a gente se queixa, a gente percebe que não somos só nós. Se a gente for conversar com as amigas que estão ao nosso redor, a maioria delas vai ter essa queixa também. E o cansaço, a exaustão é um fator que precisa ser olhado, né? É um sintoma de que algo não está indo bem, é um sinal de que algo não está certo. E se a gente passa do ponto, né, de um nível saudável, a gente vai realmente adoecer. E a gente está falando aqui do adoecimento físico e mental. Então, a gente está falando de saúde mental também. Então, vamos esperar que a Amanda entrar. Ela já deve estar chegando aqui para a gente conversar. Se você está me ouvindo na reprise, por favor, compartilhe essa live. Essa live faz parte aí da nossa semana de aquecimento da jornada Mãe Mais Paciente. Então, compartilha essa live, compartilha esse evento que vai acontecer na próxima semana. A gente tá só aquecendo os motores, tá bom? A Amanda entrou, vou chamar ela aqui. Sim, Amanda. Já aceitei. Olá, bom Bom dia, tudo bem? dia, e você? Tudo bem também. Bom, que alegria ter você aqui novamente para a gente conversar um pouquinho. Vamos Obrigada lá, por ter aceito o convite. eu que agradeço, é uma honra. Vamos lá. Bom, Amanda, falei que você é psicóloga, né? Você mora em Limeira, você quer se apresentar um pouquinho? Sim. Vamos lá. Nós nos conhecemos, né, Lívia? Acho que é legal a gente falar dessa parte, que nós nos conhecemos em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, quando nós duas cursávamos psicologia. Eu estou formada há 18 anos, agora em fevereiro completou 18 anos. Fiquei um tempo em Londrina, depois eu vim para Limeira, então eu estou há 16 anos desenvolvendo a prática clínica, né? Já Uhum. trabalhei como psicóloga escolar, já dei aula em universidade, com o tempo fui decidindo ficar somente na clínica, que a gente fala que é só tudo isso, né, Lívia? Porque é bastante Só. trabalho. Né? Venho atendendo adultos, adolescentes e casais, né, nesse período. Também desenvolvo palestras sobre os temas aí relativo às mulheres, maternidade, liderança. Gosto de falar sobre divisão do trabalho doméstico. Eu me apresento também como ativista feminista, né? Para quem não sabe, feminismo significa igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, quem acredita, né, nessa igualdade também aí tem esse entendimento, como eu, imagino como você. Então, eu gosto Sim. de falar bastante disso para a gente dar nome aos bois e para a gente poder falar numa boa aqui no decorrer da conversa. É isso. E acho que, né, todo esse embasamento e vai muito de encontro com esse tema também, né, Amanda, de hoje que a gente vai falar. E vai ser, acho que, muito importante para as mães que estão ouvindo a gente, para as mulheres que estão nos ouvindo, porque como eu estava falando no início aqui, antes de você entrar, o cansaço, a exaustão, eles são sintomas e que a gente precisa olhar para isso, né? Porque a gente está adoecendo. A gente De precisa. E o adoecimento, tanto físico quanto mental. Porque a gente passa a naturalizar, né, Lívia? Como se a vida fosse assim, né? Todo mundo vive assim, o extremo, cansado, né? Exausto, exausta. Muito mais, a gente ouve muito mais as mulheres falarem disso, né? Exausta. Né? Eu lembro de uma vez que eu ouvi uma colega falando da outra, uma colega psicóloga falando da outra. Ela vive de língua para fora.
né? Olha Uhum. o quão forte, ela vive de língua para fora, né? Porque estava sempre correndo de um trabalho para o outro, os filhos, tantas demandas. Então, quanto tem? Quanto está errado aí? Quando a gente conversa com dermatologistas, eles falam assim da quantidade de mulheres que vão até os consultórios falando de queda dos cabelos. Né? A Uhum. gente sabe que é consequência dessa rotina louca. E daí a gente tem que olhar para essa vida e o que está acontecendo aí, o que a gente pode fazer de diferente, né? Porque assim não dá. A gente está vendo aí o adoecimento em várias áreas. Uma vez eu vi uma paciente falar assim: eu estou enlouquecendo. Eu falei: se está enlouquecendo, está no caminho errado. A gente já sabe. Eu Sim, gosto de falar que é hora do recalculando a rota, né? Que é hora perfeito. do reavaliar. Acho que segunda-feira é um bom dia, né? Não é, Lívia? É, Para recalcular a rota, para reavaliar aí todo dia a dia, mas segunda-feira especialmente, essa coisa de começo, né? E da gente avaliar também, né? As demandas todas que nós, mulheres, culturalmente carregamos, que a gente vem aí num processo de questionamento, mas que a gente está só começando, né? uhum. E que nos tem sobrecarregado tanto. Então, essas são palavras bastante frequentes, acredito que aqui aí também sobrecarga, exaustão, cansaço, enlouquecer, não estou dando conta, Explodir. explodir, por aí E, vai. e aí por aí vai, né, Amanda? E eu tenho trabalhado muito aqui esses últimos dias sobre perder a paciência, né? O quanto as mulheres usam também essa frase, eu tô perdendo a paciência com meu filho, tô explodindo, né? Não aguento mais. E acho que isso também é um sintoma de toda essa sobrecarga, de tudo isso que você está falando, né? Desse trabalho invisível que a gente vai falar um pouco mais. Exatamente. Que é a consequência, porque teve um antes aí. Para chegar nessa explosão, o que aconteceu para essa mulher estar reagindo, né? A gente fala, não é nem respondendo, é reagindo dessa forma, nesse ímpeto. E que muitas vezes causa tanto prejuízo para a própria mulher, para os filhos, para o marido, para o trabalho, né? Uhum, E o que a gente tem que fazer para planejar esse antes, para reavaliar aí. Eu falo que quando a gente olha lá, né, a mulher equilibrista, que olha para os pratos, todos, eu falo que quando eu vejo, é muito comum as mulheres irem para o consultório, no começo do atendimento, e estarem assim, com aquela demanda, assim, que eu contribua para que elas deem conta, né? Que elas uhum, consigam, eu falo, administrar todos os pratos, sabe aquela frase, Dia Internacional da Mulher, fazemos tudo e uhum, de salto? Eu falo com um monte uhum. de bonita, né? Ah, meu Deus. E E daí, quando eu vou trabalhar, né, com a paciente, com a cliente, reavaliando, né, vamos lá, vamos ver o que dá para diminuir. Tem alguma coisa que dá para diminuir o padrão de exigência pessoal? É muito comum que as mulheres fiquem incomodadas. Que a Sim. gente vem sendo ensinada que a gente tem que ser Mulher Maravilha. É. Né? E quando a gente fala assim, olha, vamos lá, vamos tirar os pratos, avaliar e tirar os pratos que não são seus, Vamos né? deixar cair uns pratinhos, né? Vamos quebrar uns pratinhos. Exatamente. Uma vez eu escrevi um post sobre isso, sobre cair o prato, uma amiga respondeu assim: tem hora que eu tenho vontade de pegar um prato e tacar na cabeça de alguém. Quero perder o paciente. Porque de fato ali. Nós nos permitimos reavaliar esses pratos, a gente causa muito incômodo, né? A gente Sim. deixa de fazer algumas coisas que algumas pessoas estão acostumadas e tendo ganhos com isso. Uhum. A gente fala que é a retirada de privilégios, né? Gosto muito daquela frase que para alguém, muitas vezes para alguém sentar, alguém vai ter que levantar. Então aí vai ter que envolver mais o marido no trabalho, as crianças, enfim, né? Quem ampliar a rede de apoio, que causa desconforto. Sim. Mas que é o caminho, né? Para diminuir esse cansaço aí, para essa vida ficar um pouco mais leve, como você gosta de dizer, né? Porque, de fato, desse jeito não dá. Essa conta não fecha. Não tem Sim. jeito. A gente fala, pode falar. Bom, Amanda,
eu acho que também é importante a gente falar um pouquinho, né, se você quiser falar sobre essa construção histórica. Eu acho que é importante, né, as mulheres terem essa consciência. De onde vem isso tudo, né? Por que que a gente é assim? Parece que veio de fábrica assim, né? Ótimo, ótimo, acho muito importante. O mundo se organizou de uma forma, eu acho muito importante a gente explicar o que é patriarcado. Acho que toda a menina, quando ela crescer, se ela tivesse uma certa idadezinha, ela já deveria aprender, o menino também, mas especialmente as meninas, as mulheres, o que é patriarcado. Patriarcado é como a sociedade, a maioria das sociedades se organizam. A que a gente vive, do ocidental, vamos falar dele, né? Então, a figura do homem, a figura do pai, é a figura central. Em torno disso, né, nós mulheres vivemos no entorno disso. Então, os direitos dos homens, eles sempre são colocados em primeiro lugar. Né? E, consequente a isso, a sociedade se organizou de uma forma que o espaço público é o espaço do homem, o espaço do trabalho, o espaço da política. Então, sempre foi assim. E a mulher era limitado para ela, para nós, o espaço do privado, o espaço do trabalho doméstico. Quando a gente lembra lá da aula de filosofia, né? O que acontecia? A gente aprendia Platão, Sócrates, Nietzsche. Cadê o nome das mulheres? Não tinha. Por quê? Porque essas mulheres não escreviam. Porque elas não eram inteligentes? Não. Porque elas não estavam no espaço público, escrevendo, estudando, publicando. Elas estavam em casa, cuidando das crianças, cuidando do trabalho doméstico, bordando, enfim. Muitas vezes adolescendo, né? A gente sabe das histéricas do Freud, né? E daí era assim que a coisa era organizada: espaço público, homens, espaço privado, mulheres. Com o tempo, Revolução Industrial, depois da guerra, da Segunda Guerra, as mulheres foram se inserindo no espaço do trabalho, né? E cada vez nós vamos nos inserindo mais. Ganhamos menos, temos menos espaços de poder, de chefia, de liderança, mesmo sabendo que nós estudamos mais. Hoje nós mulheres estudamos mais, já sabemos disso. Só que o que aconteceu? O trabalho doméstico, que é o trabalho do privado, o trabalho do cuidado das crianças, da casa, eu falo dos idosos, dos pets, das plantas, sabe aquela coisa? Periquito, papagaio e tudo mais. Não foi dividido de forma igual. Dentro das casas e na sociedade. Se um homem vira para o chefe e fala, vou levar a minha filha no pediatra, ele vai receber vai ter uma reação, uma resposta. Né? A mulher vai ter outra. Se a gente fala, licença paternidade, licença maternidade. Então, a sociedade está organizada de uma forma que ela não favorece a vida da mulher. Lá o patriarcado. Pelo contrário, dificulta. E muito. O que a gente vê é um número altíssimo de mulheres que depois da licença maternidade são demitidas do trabalho. É muito grande. É invisível, porque cada uma está vivendo lá o seu drama pessoal, né? E quanto menor a escolaridade da mulher, maior a chance dela ser demitida. Sim. Então, olha como muitas vezes a maternidade nos deixa vulnerável. No momento que nós, mulheres, mais precisamos. Então, é assim que a coisa se dá. Nós ocupamos o espaço do trabalho, mas acumulamos o espaço do trabalho doméstico. A gente fala também, gosta muito de falar, é o termo que mais se usa, é economia do cuidado. São horas de trabalho. Se a gente contrata uma pessoa para fazer todos esses trabalhos, a gente vai ter que pagar caro por ela. Então, eu gosto muito, acho muito importante usar o termo cronofagia. Porque quando a mulher está lá trabalhando muitas horas a mais por semana do que o homem, se envolvendo no trabalho doméstico, existe um roubo do tempo. Então, eu tenho acertado aqui, Amanda, vou até colocar aqui para vocês, a fonte do IBGE 2018. Legal. As mulheres que trabalham fora, igualmente aos homens, trabalham 18,5 horas por semana em casa, enquanto que os homens 10,3.
E no caso de trabalho informal, né, sem emprego formal fora de casa, as mulheres trabalham 23,8 horas semanais, enquanto que os homens 10. Então, assim, É a, a, gritante. é gritante a diferença. Gritante. E a dificuldade que a gente tem de implantar essa mudança. Eu acho muito importante a gente falar também, Lívia. Ontem eu estava assistindo Big Brother, não sei quem estava assistindo, e o DG, que é o Douglas Silva, aquele que fez o Cidade de Deus, ele estava falando assim: olha, ele é um homem negro, né? Cresceu na periferia, e que a mãe dele teve 5 filhos de 5 homens diferentes, e ela teve que dar conta de todos eles. Ela não dividiu a paternidade dela, né? A paternidade da criança, com nenhum homem. E eu acho importante a gente fazer esse recorte, né? Porque já aqui nós duas mulheres brancas estamos conversando, meu consultório, a maioria das clientes, das pacientes que eu atendo são mulheres brancas, e a gente precisa fazer esse recorte, que a gente está falando para um grupo de pessoas. Porque quando a gente vai mudando, né, a questão da raça, do nível social, isso tem um outro olhar. Porque como eu vou falar para esse homem, né, da periferia, dividir o trabalho doméstico, se muitas vezes ele não está nem dentro da casa, ele nem assumiu essa paternidade. No documentário Primavera das Mulheres, as mulheres falam que na periferia dividir a paternidade, dividir a maternidade, né, a paternidade, não é uma opção para a maioria das mulheres. Né? Então, acho importante fazer esse aqui que a gente está falando para um grupo privilegiado, específico de mulheres. Né? Uhum. E quando a gente fala assim de todas essas horas, a gente pensa o acúmulo delas e o impacto que vai dar. Quando eu ouço uma mulher falando assim, olha, eu vou ter meu filho e vou ficar um tempo sem trabalhar, eu gosto muito, a gente gosta muito daquela frase, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Eu acho que é uma verdade. Mas eu gosto muito, assim, quando eu tenho a oportunidade de conversar com essa mulher, para que ela avalie muito que casamento ela tem, né? Porque está se colocando num lugar de vulnerabilidade ali. E quando ela fica lá 1 ano, 2 anos, às vezes mais tempo com a pandemia, a gente sabe que isso acabou cronificando o impacto que tem para voltar no seu espaço de trabalho, no seu lugar profissional, o impacto que tem na aposentadoria dessa mulher. Então, são muitas reflexões que a gente tem que fazer sobre esse tema. Parece que, não, né? Eles não fazem mesmo e acabou. Vejo muito aqui, né? Não tem negócio. Ele não vai fazer. E se a gente para nesse ponto, a discussão fica superficial e a mulher continua ali, sofrendo anos a fio, né? E é o que você falou no início, né, Amanda? É uma naturalização, muitas vezes, e algo muito interno, assim, nosso, né? Que sai, é algo que é automático. É aquela coisa assim, ó, não atrapalha seu pai, deixa seu pai ver o jornal dele, deixa o seu pai descansar, né? Deixa seu pai quieto. Então, a gente também precisa olhar para isso, né? O quanto nossas falas acabam mantendo esse cenário. Eu Na acho que quarta, eu vou fazer uma aula específica sobre marido, pais, né? que legal! Ótimo! Vou Super aprofundar. importante. Super importante. Quando a gente fala, eu acho nada mais emblemático, né, Lívia? Quando a gente fala dessa questão do quanto somos ensinadas a sermos mães e donas de casa, com a questão das escolhas dos brinquedos das crianças, né? Uhum. Porque quando a gente vai comprar um brinquedo para uma criança, a gente entra na loja, tem lá, né, a área rosa e a área azul. E, Uhum. em geral, as panelinhas estão nas áreas rosas. Sim. Né? Eu já E fiz a a experiência de dar um boneco, por exemplo, para uma criança, e a mãe, ai, dá uma desculpa, né? uhum. Qual o problema de dar o boneco? Eu falo que o único risco ali ele é treinar para ser um bom pai, né? Esse é o único risco. Então E a a gente vai informando, né? primeira pergunta que o vendedor da loja de brinquedo faz é: menino ou menina? Aí a gente vai para um lado, vai para o outro. Sim, Começamos daí.
Exatamente. E É, eu gosto, eu encontrei um estudo aqui da Universidade Federal da Bahia, e ela cita a Valesca Zanello, e ela coloca maravilhoso. que, que a gente tem aqui a parte das. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. As mulheres são constituídas como cuidadoras natas, e esse dispositivo se construiu historicamente. Então, é como se a mulher, por si só, fosse uma cuidadora, né? E isso não só para mães, mas mulheres de todos os, mesmo as que não têm filhos, elas são naturalmente cuidadoras, né? Então, Exatamente. Eu gosto muito, né? A Valesca Zanello, que é uma professora da UNB, ela fala muito dessa questão do dispositivo materno, do dispositivo amoroso, o quanto nós somos cobradas a sermos mães, né? Eu sou uma mulher de 42 anos, solteira, e assim, ao longo dos anos, quantas vezes mas você não quer ter filho? Ah, não tô namorando, né? Ah, então, assim, eu gostaria de ter um filho se fosse dentro de uma família. Adoro meu trabalho e eu sei que eu não conseguiria só me dedicar à maternidade ou então, assim, equilibrar, né, todos esses pratos. Eu venho da minha família, tanto materna quanto materna, tem várias mulheres que foram mães solo. E eu acompanhei ao longo dos anos a dificuldade delas, né, de darem conta do cuidado dos filhos, do trabalhar e como elas abriram mão da vida pessoal delas. E que foi uma escolha que eu não quis para mim, né? E daí, assim, o quanto eu ouço como se eu estivesse num lugar do status inferior, a mulher que é mãe, que a gente fala que é a maternidade compulsória, que é como se a mulher só tivesse um significado na vida se ela fosse mãe, né? Uma vez eu estava conversando com uma paciente, ela falava isso para mim. Ah, mas você dá conta, né? Ah, você pede ajuda para sua mãe, né? Como, já sobrecarrega outra mulher, né? Que nem sabe se vai querer cuidar dessa criança ou não, se é o momento da vida dela. Então, são muitas discussões aí. A Rebecca Solnit, que é uma historiadora norte-americana, ela fala muito sobre isso. A conversa vai longe, né? Porque quando ela fala disso, da questão da mulher solteira, e que a mulher solteira é muito cobrada para cuidar, porque é como assim, se ela não tivesse, como ela não tem o próprio marido e os próprios filhos, ela tem que ajudar a cuidar das outras pessoas, dos sobrinhos, dos vizinhos, dos idosos da família, e a cobrança sobre isso, né? Então, a gente que está no consultório, que trabalha bastante, às vezes está lá, aquela rotina cheia de coisas para fazer, né? Enfim, e eu sinto uma certa demanda, como se eu tivesse que dar mais atenção para os meus pais do que os meus irmãos. Não só dos meus pais, tá? Do entorno, assim. Ou que tivesse que dar mais atenção para as minhas tias. Só que eu vou entendendo que esse é um lugar que eu não preciso ocupar. E que eu tenho que fazer a minha parte, não a parte de todos, e não uma parte maior, porque eu sou uma mulher solteira. Né? Confesso que em alguns momentos gera desconforto. Parece que é como se o olhar viesse como você não é uma filha tão boa como você poderia ser, né? Ou uma sobrinha tão boa como você deveria ser. Ou até mesmo essa questão do dar, né, atenção para as amigas que são mães. Como se a necessidade dessas mulheres fosse mais importante do que a minha. Né? Que eu devesse me colocar muitas vezes em segundo lugar para poder correr ajudar uma amiga. E como se isso não fosse uma coisa eu escolher. A Valesca fala muito, né? De uma situação que eu estava em férias. Ela gosta de dar esse exemplo, já vi ela dando mais de uma vez. E tinha um tio, né, no clube, com a criança, e ela ali solteira na piscina, e a avó vira e fala assim: ai, por que você não cuida dela para ele descansar, da menininha, da criança? Ela fala: não, eu também estou cansada, eu também quero descansar. Ah, mas ele trabalhou tanto no tio médico. Imagina, né? A pressão em cima dela, que ela, professora universitária, não trabalhou tanto. E o custo que é isso? E se a gente não entende, a gente se coloca nesse lugar. Né? Com certeza. E é justamente esse julgamento, né, Amanda, que a gente sofre de um jeito ou de outro. Acho que essa é a questão. A gente é julgada e criticada, qualquer que seja a nossa escolha, a nossa conduta.
Acho que é sair desse lugar mesmo, né? De necessidade de aprovação, de agradar ao outro e olhar para o que você precisa. O que é que eu acho importante, né? É uma fala tão importante essa sua. E quando a gente fala dessa questão da cobrança, a gente conversa com as mulheres, a gente vê o quão é frequente que a cobrança venha de outras mulheres. Dentro da família da mãe, da sogra, quantas vezes? Ah, não, porque a minha mãe vai falar. E também das amigas, o terror, eu vejo o pânico que é esse tal do grupo do WhatsApp das mães, que deveria ser grupo das mães e dos pais. Fico imaginando o desconforto que é se um pai entra nesse grupo. Porque daí o grupo das mães já está falando que quem tem que cuidar das crianças são as mães. Só. Só. Já começa daí. Isso que teria que ter essa. Eu não ouvi ainda. Nossa, tem na minha casa, na minha família, na minha escola, na escola do meu filho, tem grupo dos pais do WhatsApp. Não ouvi. Também não. Ô, Amanda, e é interessante que você está falando isso, estou lembrando aqui. No começo do ano, eu pedi para a professora da escola da Catarina incluir o Felipe no grupo da escola. Eu pedi. E assim, naturalmente foram só as mães que ela colocou, né? Ela adicionou, claro. E aí depois outros pais até entraram. Mas assim, precisou de, né, de Olha que uma legal. movimento. Quão é importante, né? Porque eles vão aprender, eles começam, a gente sabe que até chegar no 50% a gente tem um caminho longo aí, a gente pode falar mais sobre isso. Mas é o início. E só terminando um pouquinho dessa questão do falar da cobrança entre as mulheres, tem um filme, aquele Eu Estagiário, esqueci o nome dela agora, Anne Hathaway, né? Ela tá lá, é uma mulher de negócios maravilhosa, que ela tem uma empresa, a empresa cresceu. E quando ela vai deixar a filha na escola, tem um grupo de mães ali que tá ali punindo que ela não sabe direito o que era para ter levado na escola, ou que ela mandou, se eu não me engano era isso, mandou fazer um prato, comprou pronto, ao invés dela fazer para a escola. E a gente sabe que isso se passa, né? A cobrança que eu vejo a tensão que é organizar uma festa infantil para muitas mães, né? E assim, porque as outras foram tão boas e a minha tem que ser boa também. Tem que ter uma lembrancinha que surpreenda. Eu falo, meu Deus, como é isso, né? Porque, gente, vocês vão em tantas festas. Estava conversando com uma amiga esses dias que ela tem 3 crianças. Ela falou assim, são 20 crianças em cada sala. Então, a possibilidade é que eu tenha 60 convites no ano. Eu falei, meu Deus, né? Então, assim, como é que faz para ter uma ideia criativa para uma festa infantil de uma lembrancinha, de algo que surpreenda as crianças? E essa cobrança fica em cima da mãe. Quando a criança esquece algo importante para a aula, o bilhete vem lá, né, com letras lindas da professora. Mamãe, você esqueceu. E ciente, você tem que assinar. O quão punitivo é isso? E a gente tem que olhar para tudo isso, assim, e a dificuldade que é de mudar essas práticas. A gente tem eu gosto muito daquele livro que eu sei que você também leu, né? O Deixa a Peteca Cair. Como a gente consegue mais quando a gente faz menos, que é o de uma ativista norte-americana, Tiffany Dufo. E ela fala muito dessa questão da divisão do trabalho doméstico. Acho muito legal quando ela fala, recomendo, assim, o pessoal que foi atrás que leu gostou pra caramba, assim, acho que agrega, tem algumas coisas que ampliam. Quando eu estou conversando aqui com as mulheres, como eu gosto desse tema, é um tema que eu puxo, que eu naturalmente puxo nas conversas. As mulheres gostam muito de falar desse assunto, porque mexe muito com todas nós, né? Contando como é a realidade. Tanto aqui no consultório, eu pergunto e na vida, né? E é comum eu ouvir mulher falar assim, eu não posso reclamar, o meu marido ajuda. A frase clássica. A Duda já está dizendo ali que o trabalho doméstico é da mulher e que ele faz um favor. Sim. Nesse livro, a Tiffany traz uma informação que eu acho bastante relevante. Que ela fala assim, quando a mulher está inserida num grupo social, esse casal está inserido num grupo social, que o homem faz o trabalho doméstico um pouco mais que a média do grupo,
a mulher já fica satisfeita. Uhum. Né? Só que muitas vezes essa média está longe de ser os 50-50. A gente sabe que não, né, não tem 50%. Nem nos países nórdicos a gente vê esses 50%. E então, assim, poder olhar, rever essa conta, quais são, a Tiffany dá essa sugestão, né? Fazer a lista ali das atividades domésticas da casa. Uhum. Desde dar banho na criança, lavar verdura, limpar o popô do cachorro, limpar a geladeira, descrever todas as atividades. E ela fala lá, né, para fazer a coluna da mulher, a coluna do homem e a coluna de ninguém. E eu ir ticando, que é a responsabilidade de cada um. Né? E eu gosto muito da coluna do ninguém, porque é essa reflexão. A sociedade está organizada de uma forma para a gente não dar conta. Não dá para dar conta de todo o trabalho doméstico, do cuidado dos filhos, trabalhando 8 horas por dia. Não dá. Não dá. Não existe dar conta, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Terão coisas que vão ficar sem ser feitas. Sabe que uma vez eu estava atendendo uma paciente, eu falei para ela assim, a gente conversando no meio da conversa, eu falei, eu uso bastante roupa sintética, inclusive o de hoje é desses, que eu não preciso passar. Ela virou e falou assim, eu já percebi. Né? E outro dia eu estava vendo a Luana Flor, que é uma psicóloga muito bacana, que tem trazido esse tema sobre, né, o atendimento às mulheres, com esse olhar diferenciado. E ela fala que ela tá com um movimento de não passar roupa. De libertar, né? E de vez em quando ela tá com uma roupa um pouco amassada. Gente, vamos combinar, né? Que a vida flui. Então, o que a gente tem que se permitir. Tem hora lá, pegar uma roupa um pouco amassada, mandar a criança um pouco amassada para a escola, ela vai aprender, ela vai se divertir. E nós, mulheres, treinarmos esse olhar acolhedor com a outra mãe, com o outro pai, não cobrar que as crianças sejam perfeitas. Isso aí. Então, tudo isso, né? A Nelma tá falando que ninguém passa roupa. E aí o que precisa passar vai pra lavanderia. Exatamente. Eu acho que é essa questão mesmo, né? Da comparação que pega desse julgamento, desse olhar do outro. E passar roupa é muito emblemático. Eu também tenho falado bastante disso, porque é uma das minhas atividades domésticas que eu mais odeio. E ultimamente eu tô tendo que me render a ela. Mas assim, eu faço uma seleção, 10% só das roupas são passadas. E olhe lá, sabe? E porque senão, sem chance. Você sabe que eu já ouvi aqui, assim, né? A mãe falar assim, tá, porque eu até para lavar, tem roupa das crianças que é mais difícil, porque tem fitas, tem rendinhas. E daí eu falo, olha só, como todo mundo tem que prestar atenção na hora de comprar roupa para as crianças. Porque se você dá uma roupa linda para a criança, cheia de fitinhas, essa mãe vai ter que lavar na mão. E muitas vezes é a mãe, né? Ou é uma outra mulher que é a funcionária, né? Tem isso também, né? O trabalho doméstico foi passado para outras mulheres que, né, na nossa cultura, que deixaram lá os filhos, sabe lá, como se viraram para poder sair de casa, com quem que essas crianças ficaram. Muitas vezes essas crianças ficam sozinhas. Então tem tudo isso. Que roupas serão essas? Porque para a criança tá lá, toda engomadinha, com a roupa cheia de rendinha, no dia a dia, claro, uma situação esporádica é uma coisa, né? Mas que custo que tem? Quantas horas essa mãe teve que se dedicar a esse cuidado? Sim. E é mais do que atividades, tarefas domésticas só, né, Amanda? Quando a gente fala do trabalho invisível, a gente também precisa falar que o buraco é mais embaixo, né? Não é só lavar, passar, cozinhar, arrumar. É tudo que envolve a carga mental antes dessa execução, né? O planejar, o pensar. Nossa, tem uniforme para as meninas amanhã? Nossa, o que a gente vai tirar a carne? Vai descongelar a carne? Que carne que vai fazer?
tudo isso é carga mental, né? Tudo isso é trabalho invisível. Eu acho que esse é um conhecimento, é outro daqueles. Acho que quando as mulheres, os homens também, né? Quando os casais vão casar, acho que essa é uma conversa que deveria existir, tá? Ali junto acho que deveria vir um manualzinho, sabe? Ah, lá, vai lá fazer o curso de noivo, já vem, né? Sei lá, criar alguma condição para isso. Eu acho muito importante a gente poder falar o que é carga mental, que é todo esse planejamento, como você disse. Eu gosto quando eu estou dando palestra, perguntar lá, né? Ah, tem homens, tem mulheres, e falar assim, tá, homens, façam o exercício, vocês não precisam falar, não. Vocês sabem se na casa de vocês, quanto tem de papel higiênico comprado nesse momento? Vocês sabem se as crianças têm uniforme limpo para usar amanhã de manhã? Vocês sabem se tem verdura na geladeira? Se tem 2 tipos de frutas na geladeira? E a carteira de vacina das crianças? Está em dia? O banho do pet está marcado? E quando é a consulta do seu pai, né? Ah, sei lá, uma informação relevante ali da saúde, que foi no cardiologista ou que está cuidando de alguma questão mais séria ali da saúde. E assim, é muito interessante. Se eu dar uma olhadinha para os homens, tá um certo desconforto ali, né? Porque a gente sabe que a maior parte da organização, do planejamento, de todo o cuidado é feito pelas mulheres. E isso cansa, isso causa uma exaustão. Quem tiver curiosidade, pesquisa aí no Google, que tem um quadrinho maravilhoso. Olha lá, quando passa o caminhão do reciclável. Eu acabei de pensar, meu Deus, quando passa o caminhão do reciclável? Só que assim, gente, quando as pessoas falam assim, Amanda, você faz tantas coisas, eu falo, gente, eu não sou mãe. A minha vida é muito mais fácil. Outro dia me falaram assim, você também não é casada, que muitas vezes o marido dá mais trabalho que o filho. Olha só, né? Não precisei nem ser eu a dizer. Então, sim, todo esse planejamento exaure. Tem que ter dinheiro em espécie para pagar algo, olha só. Dando quantos exemplos aí. E o trabalho, porque tem que parar no caixa, aonde vai estacionar. Tem vaga, não tem vaga. A criança vai ficar dentro do carro, vai sair com a criança. Se for um caixa que eu, por exemplo, que eu saco é dentro do supermercado, eu fico imaginando descer com a criança e a criança já fala, ó, né? Quer lá comprar o suco, né? Não, minha Mas filha, ali pra... época de papo, então a gente não pode ir no mercado com as crianças. Olha só, né? E tudo se torna mais trabalhoso. E o quadrinho que eu estava falando chama-se Era Só Pedir. Quadrinho muito bom. E esse quadrinho, ele vai lá descrevendo a historinha e a mulher tá lá exausta, né? E ela vai fazendo várias coisas e a amiga tá do lado observando. E quando ela vai ali explodindo, prestes a explodir, o marido vira e fala assim, mas era só pedir. E o quão cansa, o quanto eu ouço as mulheres falar, quanto que cansa ter que pedir o tempo inteiro. Essa coisa, não. Mas eu vejo, eu tenho um casal de amigos, acompanho ele há bastante tempo, eu falo, parece uma dança. Um pega o bebê daqui, o outro pega dali, o outro tá esquentando uma madeira, o outro já tava chacoalhando o bebê, as crianças cresceram, mas assim, o quanto eles são uma equipe. Em compensação, eu já vi amiga falar assim, fica 1 minuto com ela para mim. 1 minuto. E ele se negando. E o sofrimento que isso causa. Então, a gente tem que ficar atento, cuidar e rever essas práticas e conversar o tempo inteiro. Outro dia eu vi também na internet, falei, gente, essa noiva abusadíssima. Você viu, é um casamento sendo filmado e ela dá um pause, tá lá no meio da cerimônia, ela lá toda de branco, pé, como um figurino. Ela pega e traz lá um papel e ela começa a ler. É um contrato onde ele vai
falar que ele vai dividir com ela o trabalho doméstico. E ela faz ele assinar Ah, tá. perante. Precisamos dessa cópia desse documento. Pois é, né? E eu vou falar pra você, assim, ele fica num desconforto, fica um silêncio, ela num riso nervoso, né? Uhum. Gente, quanto de conteúdo tem numa interação como essa? Né? E tem que ser assim. E eu falo, a gente, desde o momento que a gente começa a namorar, sabe aquela coisa de sedução, vou fazer o jantarzinho pra ele? Quando vê, comprou os ingredientes do jantar, cozinhou e lavou a louça. E depois também, e daí quando vai morar junto, tá tudo mais complicado. Porque tem uma dinâmica pré-estabelecida ali. Né? Então, tem que Você é olhar. apaixonado no namoro já mesmo, né? E vamos pensar nesse documento aí, hein, Nelma? Vale com data retroativa. Vamos avaliar isso aí, reconhecer essa firma, porque estamos precisando. Ai, muito bom, muito bom. Eu acho interessante também falar, Amanda, é que nós estamos educando esses homens de amanhã, né? São os nossos filhos. Então, assim, como é que a gente está fazendo isso? Né? O que a gente está ensinando para os nossos filhos hoje? Para as meninas também, claro, que estão vendo todo o modelo da casa e tudo mais, mas também para os meninos, que é muito importante. Demais, demais. A gente sabe assim, quando os homens fazem o trabalho doméstico, é muito dividido de que forma? As mulheres fazem o trabalho interno da casa e os homens fazem o trabalho externo. Ah, varrer o quintal, limpar o jardim, fazer compra no supermercado. Na minha casa eu lembro muito disso, assim. Eu sempre fiz mais, que meus irmãos têm dois irmãos homens, um mais novo e um mais velho. E eu sempre fiz mais, mas quando eles faziam era essa coisa, ir na feira, ir no supermercado, lavar o quintal, e a mulher, a questão de dentro ali, né? Lavar louça, imagina, eles não gostavam. Quem disse que eu gostava? Banheiro, imagine. Nossa, né? E de fato, assim, tem um livro da Chimamanda que é bem legal, né? A Chimamanda Adichie Gnose é uma escritora nigeriana e um dos livros dela chama Para Educar Crianças Feministas. Vamos lembrar que feminismo é igualdade. E tem a ver, sim, com ensinar os meninos a cuidar. Ensinar a responsabilidade também dos meninos. É uma dúvida que as mães trazem bastante. Na outra live que a gente fez, o pessoal pediu bastante, né, Lívia? Aquela tabelinha dos serviços domésticos, o que cada criança pode fazer de acordo com a idade, com o grau de desenvolvimento. Uma vez, um desses logs foi a Flávia Kalina, eu lembro que eu vi, que é uma youtuber que fala sobre educação positiva, né? Eu tenho um ponto aqui, depois vou te mandar. Ela deu a fralda na mão do bebê e ensinou o bebê a jogar no lixo a fralda depois de trocar. É um começo aí, ensinando a responsabilidade para essa criança. Aos pouquinhos, ela pode ir assumindo mais responsabilidade e tornar o trabalho mais leve. Eu lembro de uma vez, de uma cena que ela tá lá, o filho tá guardando, eles estão no trailer, e o filho tá guardando as garrafinhas de água num lugar específico lá que eles tinham delimitado para guardar. E daí ele vira e fala assim, acho que ele tinha uns 4 anos na época. Ele fala, mamãe, olha o que eu estou fazendo para você. Ela vira e fala assim, filho, você está fazendo para nossa família. Então, ali, ensinando, o trabalho doméstico não é dela, é de todo o grupo. E a importância ali da criança entender isso. Sim. Elas precisam contribuir, colaborar. E é importante para o desenvolvimento emocional também, né? É primordial. Eu lembro que você falou bastante disso na última live, eu achei bem legal dessa questão do quanto contribui para a autoestima, né, Lívia? A criança desenvolver ali o comportamento autônomo, do eu consigo, eu faço, né, eu dou conta. Sim. E eu acho que a Tiffany também coloca no livro dela, né, sobre a SCL, a Síndrome do Controle do Lar. Como é difícil para a gente delegar isso para os nossos filhos, para os maridos.
Então, a gente também olhar para essa nossa dificuldade e passar a trabalhar isso, né? Porque Exatamente. sim, a carga é grande, o cansaço físico, eu sempre digo que ele faz parte, todas as pessoas se cansam. Agora, tem um ponto aí, né, que passa, né, a ser doença. Aí não pode acontecer a exaustão, a sobrecarga, que aí começa a configurar um transtorno, né, Amanda? Mas o Tá. cansaço em si, ok, ele vai existir, né? A gente precisa fazer as coisas, isso demanda energia. Então a gente vai precisar dividir as cargas. Exatamente. Exatamente. E essa é uma discussão, acho que das mais importantes, quando a gente fala do trabalho invisível, da economia, do cuidado, né? Que é essa questão do padrão de qualidade. Eu brinco que quando aqui com as pacientes, eu falo, gente, vamos parar com essa coisa de ISO 9000, não sei das quantas, né? Lembro de uma vez que uma mãe chegou com uma criança, na época eu atendia criança, e ela falou, eu não passei um gel no cabelo dele hoje. E eu assim, mãe, tá tudo certo, a sessão vai ter o mesmo conteúdo, ele tá saudável, ele tá feliz, tá tudo certo. A gente vai trabalhando essa questão do grau de exigência. E quando a gente fala do trabalho doméstico, e que nós somos mulheres que fomos treinadas desde pequena para cuidar, para fazer o trabalho doméstico, os homens não foram treinados. Né? Então, o nível, a qualidade do serviço deles, na maioria das vezes, tem mulher que fala assim, o meu faz melhor, ele é exceção, tá? Saiba que ele é exceção. Na maioria das vezes, a qualidade do trabalho dos homens é inferior. E nós, mulheres, a gente tem que entender isso. E Uhum. quando a gente vai para esse momento, né, do recalcular a rota, tá lá. Você chamou o marido e os filhos para uma conversa, falou do cansaço, da exaustão, que não está dando certo, que todos vão precisar colaborar, que haverão ajustes ali. E vamos imaginar que esse marido está no processo, que ele está começando a compreender aí quanto ele precisa se responsabilizar mais. E ele não lava a louça, ele vai passar a lavar a louça. Só que a qualidade do lavar a louça não vai ser a mesma da mulher que há 20 anos lava a louça. Uhum. E nós, mulheres, a gente vai ter que trabalhar e diminuir esse padrão de qualidade para que ele se desenvolva e também vai ser no tempo dele, assim, a gente vai ter que lidar com essa frustração. Ou comer, tem muito isso, né, Lívia? Essa coisa, eu cozinho porque ele não sabe. Ele não Uhum. sabe, mas se ele fizer, ele vai aprender. Não vai ser o risoto ou o assado maravilhoso que você faz. Mas vai ser o arroz com ovo e depois o macarrão à bolonhesa e assim, se ele tiver a oportunidade de ficar lá. E daí a gente vai ter que ficar muito atenta, porque senão a gente pune a qualidade do trabalho e a gente atrapalha o processo. Porque, então eu não sei, então eu não vou fazer. Nada te agrada. Joga lá o guardanapo e vai pro futebol, pra TV. Não dá certo. Tem uma parte também, né, Amanda, além da gente reduzir aí esse padrão de qualidade, essa crítica, tem um ponto que a Tiffany traz no livro dela, que de fato alguns homens fazem mal feito para que a gente pare de pedir, né? Isso é real. Extremamente importante, né? Extremamente importante, né? Então, assim, a gente precisa estar atento. Exatamente, esperta aí na relação. Porque vamos lembrar, gente, que é uma sociedade patriarcal, né? Em que é toda organizada para que eles sejam, né? O fodão da barachita aí, né? Então, assim, quando pede para eles lavarem o banheiro, tem um movimento ali, é como se é um absurdo. As famílias, muitas vezes, né? Sabe que uma vez eu conversando com uma mulher, ela contou que ela foi para o Paraná, a família dele era do Paraná, e ela tinha 3 crianças pequenas. E daí uma que estava com ela estava cuidando, a outra estava com o pai. E aquela coisa, rodinha de mulheres e rodinhas de homens. Daqui a pouco, uma das mulheres ia lá e pegava a criança do colo do pai, né? E começava a cuidar. Daí ela dava um jeitinho de pegar a criança e levava para o pai ficar.
Daqui a pouco tinha uma outra mulher lá, cuidando, né? Pegando a criança para ele ficar. Então, o entorno, muitas vezes, devolve que o homem é um coitadinho por estar fazendo, né, o trabalho doméstico, cuidando dos filhos. Nossa, ela não faz uma comida para ele. Quantas vezes a gente ouviu isso? Ele faz para ela, né? E muitas vezes eles comem fora e tá tudo certo, é a realidade daquela família, né? Mas para ela é colocada no lugar de, ela é menos mulher, né? Ela é uma esposa de menos qualidade porque ela não cozinha para ele. E daí esse movimento aí, essas emoções todas que geram nos homens, olha, não era para eu estar fazendo isso. Teve um outro exemplo que eu ouvi também que eu acho muito interessante, que era uma rodinha de casais, e um homem vira e fala assim, então, porque eu passei lá no varejão e comprei não sei o que lá, contou lá no meio da roda. O outro vira e fala assim, não fica falando essas coisas aqui não, porque senão depois a minha esposa vai falar que você vai no varejão e eu não vou. Olha só. E é isso mesmo. É isso. O que vai inadequado, né? E gera esse mal-estar dos outros homens que não querem fazer. Exatamente. É algo que a gente precisa mesmo, né, Amanda? Refletir e para a gente, de verdade, mudar essa situação, essa condição que a gente está. Né? Porque não vai ser agora. Não é de uma hora para outra, da noite pro dia. É muito confortável para eles do jeito que tá, né, Nelma? É muito confortável. E que é a situação do privilégio. É a situação do privilégio que a gente fala, né? E de fato é desconfortável, porque a história lá, né? Para alguém levantar, alguém vai ter que. Alguém sentar, alguém vai ter que levantar. E que assim, você deu o lugar, falar, deixa que eu faço. Vai ter que lidar ali com algumas frustrações. Vai ter que ir para um lugar de igualdade. Quando a gente fala da retirada dos privilégios, que muitos homens ficam extremamente incomodados de estarem nesse lugar. Então, assim, são repetidas práticas e ampliando o olhar sobre isso, podendo conversar e demandando, ensinando. É um processo aí, a juíza Maria Consentino, que ela tem um trabalho bacana no Instagram, ela gosta de usar o termo despertar, que é quando nós mulheres, a gente começa a estudar, a aprender sobre esses assuntos e a entender as microviolências que nós sofremos. Porque quando a mulher chega do trabalho e o homem chega do trabalho, e a mulher vai lavar as mãos e fazer a janta, e o homem vai tomar banho e sentar em TV, isso existe uma violência aí. Em quantos lares brasileiros essa violência se passa dia após dia? Exatamente. A gente sabe o impacto na vida desse casal. Quantos casais se separaram na pandemia? Porque não deram conta de conviver, não deram conta de dividir o trabalho doméstico, na ausência das funcionárias, o cuidado com os filhos. Que ficou muito claro ali a insensibilidade, muitas vezes, do cuidado do homem para com as necessidades da mulher, da esposa, sensibilidade para com as necessidades das crianças. Então, é uma questão cultural que não é só você dentro da sua casa que faz. E o empenho que tem que ser feito para reverter tudo isso. É cansativo, mas vale a pena. E eu acho que o mais importante é que nós, mulheres, a gente entenda tudo isso, como isso se dá, né? E a gente entenda do direito que a gente tem de abrir mão, né? De diminuir o padrão de qualidade, do caprichar no autocuidado, né? Doar, assim, essa noite eu vou sair com as amigas e ele vai se virar com a janta, né? Pode ser que a criança durma com aquele banho bem tcheco, né? Com o pezinho meio sujo. Paciência, gente. Se não for assim, você não vai tomar um drink nunca com as amigas, né? Então, assim, você sabe que outro dia eu fiz uma live com uma bartender e eu falava dessa questão da vida social, né? Das mulheres. E no final, na verdade, foi com uma outra live que eu fiz e uma amiga
eu falei, eu estava falando disso para ela no final da live, uma amiga psicóloga, a gente estava falando sobre atendimentos a mulheres. Vamos marcar um café ou uma cerveja? E eu prefiro cerveja, eu falei para ela. E a minha mãe depois falou, Amanda, eu gostei da live, mas eu não gostei do que você falou isso no final. E daí eu conversei, eu falei, mãe, eu fiz isso de propósito, especialmente porque eu fiz, lembra lá a outra live que eu fiz, falando do espaço do barzinho, que é um espaço das mulheres também, que não precisa ser só o café com as crianças junto, né? E daí eu fiquei pensando quantas vezes a minha mãe nos criou, né, ela trabalhava como dona de casa, sem rede de apoio, meu pai saía assim, tipo, 5:30 da manhã, voltava às 7 da noite. Então, 3 filhos com idade próximas, imagina a loucura que foi. E abrir mão da vida profissional dela. Eu fiquei pensando quantas vezes a minha mãe saiu, depois de casada, para um barzinho com as amigas. Não tenho nenhuma lembrança sobre isso. É preciso perguntar. Né? Se ela foi, deve ter sido 1 ou 2 no máximo, e talvez ela nem tenha ido. Então, como a gente precisa criar esses lugares para nós, mulheres, né? E se a gente não entende isso, não demanda, não acontece. Não, nunca, nunca. Né? A gente está esperando, né, Amanda? Que ele vai mudar, ele vai cair em si, vai me ajudar, vai ver que eu estou cansada. O outro vai ver e vai me acudir. Amada, nem sempre. Não vai, não. Você vai precisar pedir o que você precisa, né? No começo, a gente vai ter que fazer isso. Sim. E um casal, né, Lívia, a gente sabe quando o casal, os dois são sensíveis a uma necessidade do outro, as tarefas ali são divididas, a profissão de um e do outro é colocada em lugares muito semelhantes, a gente sabe que a vida sexual, em geral, é melhor. Sim. Sim. Então, sim, né, a gente sabe que para ter um sexo gostoso à noite, eu vi no meio da pandemia também, num podcast. Vou lembrar quem falou assim, nossa, eu tenho um tesão na hora que eu vejo ele lavando louça. Nossa, é a cena mais... E é isso, né, Amanda? A gente pensar, equilibrar essas relações vai favorecer a todos. Exatamente. Vai ser bom para nós, vai ser bom para eles, vai ser bom para o casal, vai ser bom para os filhos, para o desenvolvimento dessas crianças. Então, é o todo. Fica mais harmônico ali, fica mais leve, né? Essa questão do cooperar mesmo, né? Um ajudando o outro. Porque senão é isso, né? A gente só é pressionada a ser. Então, a gente precisa trabalhar, ser a CEO XYZ bem-sucedida, a casa tem que estar impecável, cheirosa e brilhante, os filhos têm que estar penteados, engomados, a gente tem que estar fitness, né? O abdômen trincado, nananã, e tem que à noite ainda chegar e transar de boa, feliz da vida, fazendo tudo isso. Gente, não é real. Não é real. Então, é o trabalho invisível e visível que acaba que vai de fato sobrecarregando e nos adoece, né? De fato. Então, que bom estar aqui, poder trocar essas informações com você. Também adorei. Se você tiver algo mais para a gente fechar esse tema hoje. Eu acho que é isso, né? A gente foi falando bastante ao longo da live. Quem tiver interesse em acompanhar também nas minhas redes sociais, eu venho trazendo. Não trago tanto conteúdo quanto eu gostaria, mas eu já me acolhi nisso, né, Lívia? Que não dá. É um dos pratinhos que muitas vezes eu não consigo equilibrar, mas eventualmente eu trago conteúdo ali. E eu acho que a gente está num começo de semana de mulheres treinem um olhar mais generoso para vocês mesmas, né? Eu acho que essa é a grande questão. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós, né? Então, pegue leve com vocês. Não precisa ser, eu falo, bota fogo na capinha da Mulher Maravilha. Não precisa ser Mulher Maravilha, não, né? Alivia essa barra, amada. Tá chegando o Dia das Mães, né, Amanda? Agora mesmo começa, né? Mãe poderosa, mãe maravilha, mãe pode tudo, mãe faz tudo, mãe mil utilidades. Gente, menos. Eu falo que o melhor assunto para a gente poder falar no Dia das Mães é paternidade ativa. Roubei a ideia. Marcado. E deixa eu te contar uma coisa, Amanda. Eu assim, gente, super indico que vocês acompanhem mesmo o trabalho da Amanda. Presencialmente,
puder, em Limeira. A Amanda sempre está aí atuando e fazendo palestras maravilhosas, trabalhos lindos. E eu convido também vocês a acompanharem aqui o meu trabalho. Sim. Essa é a primeira live da semana. Essa semana, Amanda, eu estou fazendo uma semana de aquecimento para a jornada Mãe Mais Paciente, que começa semana que vem, no dia 2. Muito bacana, muito No dia bacana. 2 ao dia 5, a gente vai ter esse evento gratuito online. Para se inscrever, o link está lá na bio. E essa semana vai ser aquecimento. Então, hoje a gente falou sobre trabalho invisível. Na quarta, a gente vai falar sobre maridos, pais. Olha só. E na sexta, especificamente sobre tarefas domésticas. Tá bom? Então, esses 2 temas aí essa semana pra gente. Um monte de conteúdo. Parabéns, parabéns. Sucesso aí. Um beijo pra você. Obrigada de novo pela parceria. Adorei te ver. Muito obrigada e uma ótima semana para você, para quem acompanhou. Né? Obrigada, viu, Lívia? Obrigada a você, querida. Obrigada a todo mundo que esteve ao vivo com a gente, quem está assistindo a reprise. E na quarta tem mais. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau.